Você falou muito sobre doença, né? A gente fala sobre saúde, mas muitas vezes a gente fala sobre saúde e a gente lembra de doença. E a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e eu tenho uma concepção de que hoje a saúde ela é tratada muito como uma doença. Vamos dizer assim, os planos de saúde que a gente tem hoje, na verdade, eles são planos de doença. São planos que tratam as condições quando elas já aconteceram. O que eu acho que é extremamente importante. Diria para todas as pessoas, se possível, terem um plano de saúde. Por quê? Porque ele vai possibilitar que você consiga tratar uma condição potencialmente grave, que potencialmente vai levar muito recurso seu. Só que, na maior parte das vezes, eles estão focados já no desfecho final daquela condição. Se a gente fala, por exemplo, de uma doença cerebrovascular, um infarto agudo do miocárdio, um AVC, a gente está falando de uma consequência tardia, por exemplo, da hipertensão arterial, da diabetes, que são condições potencialmente tratáveis ou até mesmo evitáveis muitas vezes. Como é que você acha que esse conceito que a gente tem hoje, e por que que há tanto foco, por exemplo, na doença e não tanto em condições como a própria prevenção, que muitas vezes podem evitar que você tenha esses desfechos? Eu acho que a gente entra aqui num terreno um pouco mais delicado, mas que a gente vai abordar aqui na Outlive, não só hoje, mas em vários outros episódios, que, cara, a saúde, ela é uma grande indústria, né, atualmente. A saúde, ela envolve muito dinheiro, ela é, se eu não me engano, a maior indústria dos Estados Unidos, tá? O maior setor da economia americana é a saúde, e no Brasil, não tem esse dado exatamente do Brasil, mas certamente é um dos maiores setores também, envolve muito dinheiro, e a parte da saúde que atrai muito dinheiro, que dá muito dinheiro, que gera muito lucro, é exatamente essa medicina curativa. Essa medicina das cirurgias, das grandes internações. E, mais uma vez, é ótimo que a gente tenha acesso a cirurgias, que a gente possa ser internado num lugar com altíssima tecnologia e, por isso, também com alto custo, etc. Mas a saúde não é só isso. E eu acho que o grande problema é que de tanto a gente só pensar em saúde a partir dessa perspectiva, da perspectiva de, cara, eu vou tomar um remédio, ou eu vou ser internado, ou eu vou fazer um procedimento cirúrgico, a gente começou a acreditar que a saúde se resume a isso. E quando as pessoas vão no médico, e aí eu acho que tem uma responsabilidade também dos pacientes, das pessoas em geral, quando as pessoas vão ao médico, elas normalmente querem saber qual exame ela vai fazer e qual remédio ela vai tomar. Se o médico, por exemplo, explica que ela não precisa fazer determinado exame, ou ele tenta explicar que ela não precisa de determinado remédio, a pessoa muitas vezes não vai gostar daquele médico, vai querer ir a outro profissional. Esse é um problema que a gente escuta, né, dos nossos colegas. Eu não acho que seja isso desculpa para os nossos colegas médicos fazerem condutas erradas. Então, sei lá, passar um antibiótico para alguém que muito provavelmente tem uma virose. O médico, por mais que o paciente pressione ele tem que honrar a formação dele, e ele não pode fazer isso. Mas eu acho que a gente tem um pouco da doença da sociedade. E eu acho que é uma doença tipicamente americana que o Brasil, na parte de saúde, o Brasil, ele se inspira muito no modelo dos Estados Unidos, tá? E, claro, mais uma vez, cara, quando eu falo isso, eu não estou falando que o modelo é ruim como um todo, né? Porque a medicina americana tem tecnologia de ponta. Então, dificilmente, se você tem uma doença grave, lá você vai ser melhor tratado que qualquer outro lugar do mundo. Só que, ao mesmo tempo, lá também, praticamente nenhum lugar do mundo vai ter uma taxa de sobrepeso, obesidade tão alta quanto nos Estados Unidos. Então, se a gente for comparar, por exemplo, a expectativa de vida de um cidadão americano com a expectativa de vida de um japonês ou de um italiano, a gente vai ver que os Estados Unidos, apesar de ser um país mais rico do que a Itália e mais rico do que o Japão, as pessoas vivem bem mais na Itália e no Japão do que nos Estados Unidos. Então, existe um problema aí que não é só um problema financeiro. Isso é importante porque as pessoas pensam que, naturalmente, o Brasil é um país... não é um país rico, é um país médio, né, mediano no máximo em termos econômicos. Se a gente se tornar rico, automaticamente nós ficaremos mais saudáveis. Não, não é bem assim. A saúde, ela não é diretamente proporcional ao nível econômico do país, e essa comparação dos Estados Unidos com vários outros países que não são tão ricos quanto eles, no quesito saúde, deixa isso muito claro.
Mas assim, é esse modelo, o modelo que dá o dinheiro, é um modelo que financeiramente, economicamente, ele é mais rentável, não para os planos de saúde, né? Os planos de saúde até tentam fazer algo relacionado à prevenção, mas a verdade é que existe uma cultura enraizada na população, existe uma cultura enraizada, inclusive nos próprios profissionais de saúde, e que faz com que realmente quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em vou ao médico, a gente pensa na verdade que eu vou tomar um remédio. Vou fazer um exame e vou tomar um remédio. E a gente, humildemente, aqui na Outlive, a gente vai tentar, na verdade, mudar um pouco esse foco. Pensar, cara, a sua saúde, você, na verdade, está cuidando da sua saúde, seja pro lado bom ou pro lado ruim, né? Você está maltratando a sua saúde ou cuidando dela todos os dias. E não só quando você vai fazer um exame ou quando você vai tomar um remédio. Se você hoje, por exemplo, ficou parado, se você se alimentou mal, você está maltratando hoje a sua saúde. Então, acho que a gente tem que olhar mais para o nosso bem-estar e para nossa saúde como uma coisa que você faz 24 horas por dia e não só quando você está tomando remédio ou quando você está indo fazer um exame. Não, perfeito. E eu acho que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir sobre isso, né? Muitas vezes a gente fala, não, a minha saúde, ela é um misto de responsabilidades do médico, do Estado, das pessoas que convivem comigo. E eu diria que a sua saúde, ela é responsabilidade direta sua. Você precisa fazer aquilo que você precisa para que tenha uma vida melhor, para que você consiga viver mais. E muitas vezes a gente sabe, a gente já falou sobre isso hoje, que nós somos ali basicamente o somatório dos nossos hábitos. E muitas vezes nós somos pressionados até pelo nosso dia a dia, pelas dificuldades que a gente tem, trabalho muito tempo, ou a gente dorme menos porque a gente precisa acordar mais cedo para trabalhar mais, ou tem muito estímulo. E isso, consequentemente, ao longo do tempo, vai se somando e fazendo com que a gente fique sedentário. A gente já não foi feito para praticar atividade física, né? O ser humano, ele precisava, às vezes, correr de um tigre, por exemplo, na Idade Média, e ele guardava energia para poder fazer aquela ação. Só que ele caminhava durante o dia, ele caçava o alimento, então ele se exercitava de forma indireta. E hoje não, hoje se a gente trabalha, por exemplo, ali em home office, a gente senta, fica ali 6, 7 horas sentado e muitas vezes se alimentando mal, porque não tem tempo para comer e tudo mais. Então saiba que a sua saúde, ela é sua responsabilidade. Só que a gente está aqui, logicamente, para trazer informação de qualidade, informação confiável, para que você saiba o que é bom e o que é ruim para a sua saúde.